festival de desinformação e de análises rasteiras, equívocos, discussões, chiliques após digamos assim, a sugestão, né, o voto do relator no caso Bruno Henrique no STJD, sugerindo a mudança de um artigo para um outro mais brando e a interrupção dessa sessão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Se você quer saber o que eu penso, eu acho que o Bruno Henrique deve ser, sim, suspenso. E você pode acessar aqui em cima o vídeo da segunda-feira, onde eu falo sobre isso de forma detalhada. Então, não vou me repetir. Então, sugiro que você assista esse vídeo. No final, você vai encontrar o link também para você acessar esse vídeo e entender o que eu penso sobre isso. Repetindo, na minha opinião, o Bruno Henrique deve ser suspenso. Mas lá eu explico detalhadamente o porquê desse meu pensamento a respeito dessa questão. Mas tem muita informação desencontrada e muita gente arrancando os cabelos sem necessidade e por desconhecimento. Vamos falar sobre isso e também trarei aqui uma análise do Rafael Rosa, do perfil Entre Linhas, sobre opção de ataque de Felipe Luiz para o Flamengo na final da Libertadores da América. Então, aguarde que você vai encontrar aí na sequência do vídeo também uma análise bem detalhada e bem legal, mostrando opções do técnico para montar a sua equipe, a parte ofensiva, com os problemas que tem. Bruno Henrique possivelmente suspenso, Pedro ainda sem saber se irá se recuperar, e Plata, que ele viu utilizando na função de falso 9, digamos assim, fora da final, porque levou cartão vermelho contra o Racing e está suspenso para a decisão do dia 29 em Lima, no Peru. E vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo que tem o apoio da Golcase, a Golcase que está com a Go Black, a Black November da Golcase, com até 70% de desconto nos produtos. Essa garrafa aqui, que é a garrafa Fresh, tá? Essa aqui tem até a base de silicone, saindo por menos de R$ 130, preço promocional. Use o cupom GOMAURO que você está vendo aí embaixo. Olha aí o QR Code na tela e também o link no primeiro comentário fixado. E o copo Vibe por menos de 80. Aqui você coloca a sua bebida, sua cervejinha, por exemplo, ela fica 4 horas aproximadamente geladinha. E aqui o líquido pode ser preservado quente por 12 horas e gelado por 24. Produtos, todos eles podem ser personalizados com o seu nome. São produtos dos principais clubes do futebol do Brasil, licenciados. E também, claro, se você é rubro-negro, pode comprar para você, para presentear alguém que torce pelo Flamengo. Se você torce por outro time ou quer presentear alguém que torce por outro time, certamente o clube de coração desse seu amigo, desse seu parente, dessa sua namorada, mulher, marido, o que for, também estará lá na Golcase, no site que você vai acessar, nesse QR Code ou link do primeiro comentário fixado. Essa aqui é a garrafa Flip Pro, muito bacana, né? Que tem aqui esse ímã aqui para você colocar o seu telefone celular, né? E usar como uma base para você gravar seus vídeos de rede social. E aqui a garrafa Urban, que é mais compacta, muito legal também, produtos de primeira. Capinha de celular, compra uma, leva duas. É por menos de R$ 25 cada uma. Golcase, acesse o link aqui embaixo no QR Code ou no primeiro comentário fixado. Então vamos primeiro ao Rafael Rosa do Entre Linhas, que traz aqui uma análise bem legal com as opções do Felipe Luiz para o ataque do Flamengo na final da Libertadores. Vamos lá, Rafa. Fala, Mauro, amigos que acompanham a gente. Em primeiro lugar, claro, queria agradecer pelo convite, pela sessão de espaço. E bom, o Flamengo, até a parada para a data FIFA, jogava predominantemente em um 4-2-3-1, em cima de que sua organização de ataque era toda ela muito baseada no movimento do lateral direito, que quando avançava, empurrava o ponta para meia e puxava o lateral do lado oposto para fechar a linha de base. Como fez o Rogério Ceni em 2020, com o lateral esquerdo fechado e o direito aberto, Felipe Luiz organizou o Flamengo em um 3-2-5, e com uma ideia muito forte de pesar o lado direito para gerar vantagem por onde jogava o Samuel Lino. Jogando dessa maneira, o Flamengo viveu uma grande recuperação após o Mundial, mas que se estendeu apenas até onde foi a grande fase do seu ponto esquerdo. Depois que uma peça tão importante para a engrenagem começou a dar problema, todo o seu funcionamento ficou comprometido. E o que fez o Felipe? Mexeu no time. Em vez de construir com 5, alinhou seus laterais para sair jogando com 6. A mudança na tática, apesar de singela, redefiniu algumas das posições. Além do ponta, em vez de ficar apenas aberto pelo lado esquerdo, passou a jogar um pouco mais por dentro como armador, e de que se seguiu a troca do Samuel Lino pelo Carrascal, os laterais, para compensar o encolhimento do time, a menor profundidade causada pelo recuo do lateral direito, passaram a ter que ultrapassar um pouco mais, o que primeiro escanteou um pouquinho o Varela e também o Saul pela mudança no perfil dos volantes.
Em vez de jogar com 5 e com 8, o Flamengo passou a jogar com 2 camisas 5, dentro de um modelo de jogo que é especialmente complexo para os meias, de quem se exige não apenas a armação por dentro, mas pela progressão do lateral em direção ao meio-campo, que saibam jogar abertos em espaços de força e que pisem na área para fazer gol. Dentro desse cenário hipotético, que trabalha com a possibilidade de retorno do Jorginho para a final, a principal dúvida talvez tenha que ver com a utilização dos volantes na saída de 3. Quando o Pulgar recua entre os zagueiros, os meias fecham e o Arrascaeta se posiciona como atacante, numa estrutura idêntica à que era a do Flamengo de 2019, com muitos triângulos abertos durante toda a fase de construção, corredor central pesado e que pede o avanço simultâneo dos dois laterais. Quando avança pela direita, como o Carrascal pisa na área e o Alexandro vem por dentro, não dá rolo na hora de bloquear a transição. A questão é quando o time avança pelo lado esquerdo. Quando o Alexandro ultrapassa e o lateral direito pisa na área, o time fica com um meia de pé fechada na composição de cinturão anti-contra-ataque, cuja tendência é fechar descompacto o bloco pelo lado oposto e acaba forçando um segundo volante a descer para compensar o zagueiro. Dentro de um contexto com Vitor Roque, mas sobretudo com Flaco Lopes do outro lado, difícil de imaginar a defesa de transição com o meio-campo aberto. Nesse cenário que contempla a volta do Jorginho, mas não do Pedro, uma alternativa importante para contornar esse tipo de problema seria a utilização do Luiz Araújo na do Plata e o Saul na do Luiz. Além de melhorar a defesa dos contra-ataques, coloca mais gol no ataque e mais jogo de costas no meio de campo, que é fundamental contra os encaixes individuais em cima de que o Palmeiras organiza sua marcação, que de fato congestiona o corredor central com muitos espelhamentos, mas que expõe os corredores a jogadas de ultrapassagem. O que pega é que o Jorginho não é certeza para a final. Se o Jorginho não jogar a final, vai fazer como fez agora contra o Sport e também contra o São Paulo. Vai retornar para a receita antiga, fechar um lateral para abrir o outro. 3-2-5. E aí, além de Samuel Lino voltar a ser um candidato forte para sair jogando, a função dos meias muda um pouco. Em vez de serem mais organizadores, com possibilidade inclusive de abrir na ponta do campo, viram mais flechas. E aí, dentro desse cenário sem o Jorginho, toda a importância da volta do Pedro para ajudar a induzir a abertura desses espaços para o ataque dos meias. Dá para fazer sem o Pedro, com a utilização do Arrascaeta como falso 9 e o uso do Bruno Henrique como ponta fechado. Não é essa a situação ideal, claro que não, embora o jogo de costas do Arrascaeta seja bom, não é como o do Pedro, e o time perderia, pelo menos em tese, a sua principal flecha. Mas não acho que vai ser esse o caso. Acho que tanto Pedro quanto o Jorginho deverão estar disponíveis para a final, uma final que vai ser disputada num nível muito mais alto que a de 2021. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras chegam muito mais bem preparados, apesar de um recorte recente sugerir um leve favoritismo ao Palmeiras, tendo a achar que com a condução de bola dos zagueiros e ultrapassagem dos laterais, o time consegue desencaixar a marcação individual do Palmeiras. São esses os fatores táticos fundamentais para dar liberdade aos jogadores criativos da frente. Condução de bola dos zagueiros e ultrapassagem dos laterais. É em cima dessas duas variáveis que o Felipe Luiz deverá debruçar o seu plano de jogo para a partida contra o Palmeiras. Muito obrigado, Rafael, pela colaboração aqui no canal. Siga, né, o seu perfil no X também. Você pode ver aí os links, todos estão detalhados também na descrição do vídeo. E você já viu ali a chamadinha também, o destaque, enquanto ele fazia o seu comentário, a sua análise, apresentando opções. Você vê que o Juninho, até na análise do Rafa, fica meio de fora. O Juninho parece que a carta fora do baralho mesmo. O Felipe Luiz não tem mesmo intenção de usar o jogador, não demonstra, né? Enfim. Vamos lá, gente. Está havendo uma confusão muito grande. Na segunda-feira, houve a sessão do STJD, longa sessão, com a defesa do Bruno Henrique, a promotoria tentando aumentar a pena. Ele foi inicialmente enquadrado no julgamento em primeira instância no artigo 243A, pegando 12 jogos de suspensão. Nesse artigo ele pode pegar até 24. Como eu já expliquei no vídeo anterior, não faz sentido aquilo que alguns desinformados argumentam, reivindicam, que é uma punição semelhante daqueles jogadores envolvidos num esquema de apostas e que foram punidos com penalidades muito maiores no ano retrasado, né? Do ano retrasado para cá. E por quê? Porque o Bruno Henrique não participou de um esquema de apostas. Ele teria passado uma informação privilegiada para alguém, no caso para o seu irmão, né? E o irmão teria repassado para outras pessoas. O inquérito tem 84 páginas. Aliás, quem leu esse inquérito? Quem na imprensa teve, você deu o trabalho de dar uma olhada no inquérito? Está lá, tem muitos detalhes, mas o inquérito, como eu já falei outras vezes, não tem nenhuma prova cabal de que ele passou informação. É tudo muito codificado. Ah, quando vai tomar o cartão? Santos, quando é? Então, não é uma coisa clara, mas ele participa dos diálogos sobre isso, por isso eu acho que ele cometeu um deslize e ele tem que cumprir uma pena. Não pode, jogador de futebol não pode ficar falando para ninguém quando vai tomar cartão amarelo, porque os sites de aposta eles participam da economia do futebol, são os grandes patrocinadores hoje do futebol. O Flamengo tem um contrato com uma empresa do ramo que paga uma fortuna,
Então você tem que entender que agora não existe mais essa coisa de ficar comentando. Isso agora virou informação confidencial. Tem que ter cláusula de confidencialidade, inclusive no contrato do jogador de futebol hoje em dia, explicando isso detalhadamente. Mas enfim, não vou me aprofundar de novo nesse caso. Só para explicar bem, quando o relator sugere a mudança do 243A para o 119, ele propõe o enquadramento do Bruno Henrique no artigo que não prevê punição com suspensão, e sim com multa de 100 a 100 mil reais. E aí ele sugere o pagamento da multa máxima de 100 mil reais. Mas ele antes estava no artigo 243. Aí tem gente desesperada porque um dos auditores pediu vistas do processo. Tradução: pausa na sessão, remarca para outro dia, nos dê tempo para pensar. Gente, o relator sugeriu uma pena mais branda para o Bruno Henrique. Se a sessão continua, não seria pequena a possibilidade de pelo menos 4 dos outros 8 acompanharem o relator, e com isso teríamos 5 votos a favor dessa pena apenas financeira, monetária, sem suspensão para o Bruno Henrique. Quando um dos auditores pede vistas do processo, há uma pausa e eles voltarão quinta-feira, o que está programado, né? Voltando na quinta-feira, eles já viveram 48 horas, pelo menos, vendo toda a polêmica na imprensa, nas redes sociais, os torcedores, todo mundo dando opinião, muita gente sem entender nada, mas dando opinião, mas enfim, uma enorme repercussão. Eu acho que esse período é o bastante para que os integrantes do tribunal, os 8 outros auditores, entendam o tamanho da responsabilidade que eles têm, a enorme repercussão da decisão que virão a tomar. Eu acho que isso pode ser muito melhor para o futebol do que uma decisão tomada ali na hora. Por quê? Ah, teve tempo para pensar. Sim, todo mundo pensando, mas até então não havia essa sugestão partindo de um dos 8, 9, aliás, que tem direito ao voto, que são 9 auditores. E o relator, que é uma figura importante ali, ele vai e propõe a inclusão no artigo 119. O artigo 119, ele é mais suave, digamos assim, tá? Ele é um artigo que muito genérico, que pode ser enquadrado em várias situações, e ele não prevê suspensão. O 243A, que a defesa do Bruno Henrique tenta desqualificar, ou seja, alega que ele não se enquadra no 243A, porque ele não teria feito nada que esteja adequado a essa, digamos, a esse artigo. Ele diz que mais ou menos o seguinte, né? Atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida ou prova, ou seja, do jogo de futebol ou de uma prova. Aí as pessoas dizem, bem, ele atingiu de forma contrária à ética esportiva? Eu acho que sim. Quando ele comenta, responde as indagações do irmão sobre quando vai tomar o cartão, isso não é ético, é ético? Acho que não. Então aqui estamos de acordo que ele cometeu um deslize? Eu acho que sim. A fim de influenciar no resultado de uma partida ou prova. Quando o jogador revela que vai forçar um cartão, ele está ou não influenciando no resultado de uma partida? É totalmente discutível isso. Um jogador que toma um cartão amarelo, ele pode mudar o seu comportamento em disputas posteriores, porque não quer tomar outro cartão, vai entrar mais suave numa jogada, e de repente nisso sai uma jogada perigosa no gol do adversário. Ele pode ser substituído pelo seu treinador com receio de que numa jogada mais ríspida ele leve um segundo amarelo e seja expulso, o time fique com menos um. Então, afeta pouco? É pouco. Em tese, pouco. A priori, pouco, mas afeta. Ah, eu acho que não afeta. Outros podem achar que sim. Ou seja, cabe aí a discussão. Eu acho que não dá, embora alguns advogados afirmem que não se enquadra no 243A. Desculpa, eu como leigo, eu não sou advogado, mas eu raciocínio, eu leio, ouço os especialistas e formo minha opinião. Eu acho que sim, eu acho que se enquadra no 243A. Não foi ético. E forçar um cartão, de certa forma, significa afetar o andamento do jogo. Pode afetar o resultado da partida. Eu forço um cartão amarelo para ser suspenso do próximo jogo, porque vou voltar zerado na rodada seguinte, contra um adversário mais difícil. Isso é a prática comum do futebol, todo mundo sabe disso. Aí eu forcei o cartão e, de repente, por conta desse cartão que eu forcei, eu sou obrigado a fazer uma falta logo depois para impedir um ataque adversário. Tomo outro cartão. Eu sou expulso. Meu time fica com 10. E aí, com um homem a mais, o adversário vai lá e faz um gol e vence o jogo. O meu cartão forçado causou. Pô, mas é muito pouco provável acontecer. Mas é uma probabilidade. Então, do ponto de vista da discussão no tribunal, claro que cabe. Esse debate é evidente que cabe. É claro que cabe.
Então, Mauro, você está querendo de todas as maneiras convencer de que o Bruno Henrique tem que ser suspenso? Não, estou dando só a minha opinião. Estou dando só a minha opinião. O artigo no qual o Bruno Henrique foi enquadrado foi esse, 243A. O 119 ele surge quando o relator, ele surge oficialmente, quero dizer, sugere enquadramento desse artigo mais suave e vota dessa maneira, a favor dessa mudança, né? Então, quando os outros auditores passam a ter mais tempo, isso me parece positivo. Eles não votaram ali no embalo do relator. Foi pedido tempo para pensar porque surgiu um fato novo. É um fato novo. Então, acho que isso é bom para o julgamento, para que os auditores votem já refletindo bastante a respeito da sugestão proposta, em cima daquilo que anteriormente fora colocado, que é a punição no artigo 243A, então a mudança para o 119. Eles têm 2 dias a pensar, observar inclusive toda essa repercussão e aí tomar uma decisão mais madura. Eu estou partindo do princípio, obviamente, de que o tribunal vai tomar uma decisão madura e correta e muito pensada. E aí estamos falando de algo maior do que a punição ao jogador. Estamos falando de jurisprudência. Se por acaso o Bruno Henrique entrar no 119, eu acredito que crie-se aí uma jurisprudência. Outros jogadores que participem de alguma situação de comunicação sobre coisas como um cartão amarelo que vai forçar, e esses jogadores podem também ser inocentados ou apenas pagar uma multa, melhor dizendo, a partir do que aconteceria com o atacante do Flamengo. E aí o que eu quero colocar aqui para vocês é a importância dessa discussão no que é o futebol de hoje. Os sites de aposta são uma realidade, pessoas gostam ou não, né? Eles estão aí, não vão embora. E se proibir no Brasil, as pessoas vão apostar em sites que vão estar lá fora. Não adianta nada, não muda nada. Eles são uma realidade, vieram para ficar, queiram ou não. Isso não é uma opinião, isso é uma constatação, certo? É um fato. E eles despejam muito dinheiro nos clubes, na mídia, na grande imprensa, nos veículos todos. Muitos jornalistas têm patrocinador, site de aposta. Eu já tive, hoje não tenho, mas já tive. Outros colegas têm. Veículos têm, veículos diversos têm. Clubes de futebol ganham milhões com isso. As grandes empresas de comunicação têm como patrocinadores sites de apostas. As competições têm o name right vendido para sites de aposta. Tem estádio de futebol do Brasil que tem name right de sites de aposta. Então, eles são muito atuantes e colocam muito dinheiro. Qualquer movimento que possa afetar esse mercado é perigoso, porque pode significar digamos assim, um recuo dos investimentos. As empresas, as grandes empresas do setor podem se sentir, ó, o Brasil, poxa, o jogador fala que vai tomar um cartão, não é punido, não acontece nada, não sabemos o que vai acontecer. Pode não acontecer nada, mas é preciso pensar nisso. O próprio Flamengo orgulhosamente apresentou seu atual patrocinador master, um acordo recente, que é uma casa de apostas, pagando uma fortuna para o Flamengo, o maior patrocínio disparado do futebol brasileiro sul-americano. E aí tem um jogador do Flamengo que conversa sobre esse assunto, porque o Bruno Henrique conversa sobre o assunto. Eu já mostrei isso no vídeo anterior, com os prints, inclusive. A atitude dos jogadores tem que ficar bem claro. Se você conhece jogador de futebol, se você que está vendo esse vídeo é jogador de futebol ou é profissional do futebol, entenda o seguinte: você não pode falar com ninguém sobre informações confidenciais que envolvam algo que pode ser apostado. O cartão amarelo é uma delas. Então, bico fechado. Como eu tenho dito, se você for um cara muito religioso, que vai à missa aos domingos e gosta de se confessar, nem para o padre você pode falar, porque vai que o padre gosta de fazer uma apostinha, uma fezinha, né? Então, bico fechado. Se o jogador combina com o técnico e vai tomar um cartão, não há como proibir isso, né? Não tem como proibir. Eles dois têm que guardar segredo. Ah, Mauro, mas todo mundo sabe quando o cara vai tomar o terceiro cartão, porque o cara vai forçar, porque vai ser convocado, não vai jogar, ou vai ter um jogo mais fácil depois tem um clássico. Todo mundo sabe. Uma coisa é você deduzir que ele vai tomar o cartão. E aí é a sua conta e risco. Por sua conta e risco. Você vai lá, aposta, e se o cara não tomar o cartão? Se ele não conseguir tomar o cartão, ou se ele não forçar, você deduz que ele vai tomar o cartão, você pode ganhar e pode perder a sua aposta. Agora, quando você tem informação de que o cara vai forçar o cartão, é uma certeza. A não ser que ele não consiga forçar esse cartão, por alguma razão. Mas você sabe que o jogador entrará em campo com esse objetivo. E aí a aposta praticamente ganha. Correto? Entendam? Então, existem muitas coisas envolvidas e eu acho que nós, jornalistas, temos que estar bem informados para emitir opinião. Essa pausa, esse pedido de vista do processo, ele não foi negativo, ele foi provavelmente
Bom, porque deu uma pausa para que os caras pensem e tomem a decisão mais madura. Se fosse no embalo, depois de horas ali de conversa, debate, de defesa, de acusação, em tese, creio eu, a possibilidade de uma decisão conjunta, seguindo o relator, que desagradaria muita gente, e na minha opinião seria um equívoco, na minha modesta opinião, ela seria mais provável ali no embalo. Quando pede vistas do processo, mas eles já tiveram tempo para analisar. Surgiu um fato novo, gente. Tá? E o detalhe, se acontecer na quinta ou na sexta-feira, ou seja, até sexta-feira, ok, o Bruno Henrique, se tiver que ser punido, vai ser punido antes do próximo jogo do Flamengo, e aí não vai poder jogar se ele for punido no sábado contra o Sport Recife, fica tudo certo. Então vamos aguardar, que é o mais razoável a fazer. Legal? E não aguarde, não perca tempo. Vá até o site da Golcase, nesse QR Code aqui embaixo você acessa, ou também no link no primeiro comentário fixado, e garanta por menos de R$ 130 a garrafa Fresh, que pode ser personalizada com o seu nome ou da pessoa que você quer presentear e com o símbolo do seu clube, seja ele qual for, desde que você torça ou essa pessoa para um dos principais clubes do Brasil, porque a Golcase trabalha com produtos licenciados dos principais clubes do futebol brasileiro. Copo Vibe por menos de R$ 80, garrafa Fresh por menos de 130. E você ainda tem lá mala de viagem, mochila, capinha de celular, compra uma, leva duas, sai por menos de R$ 25 cada uma, garrafa Flip Pro, sensacional, garrafa Urban e muito mais. Então acesse o site da Golcase e aproveite aí a Go Black, a Black November da Golcase com produtos com descontos de até 70%. A nossa próxima live será no sábado, depois do jogo entre Esporte Clube do Recife e Flamengo. Então aguardo vocês aqui depois dessa partida remarcada, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Eu convido você também a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live, você participa e você concorre toda segunda-feira à camisa oficial na área, segundas e sextas, às 11 da manhã. E na segunda-feira tem camisa oficial sorteada para um integrante do Clube de Vantagens da S1 Live. Faça inscrição no canal e assista às lives da S1 Live todo dia às 11 da manhã. Você vai gostar do conteúdo. Na descrição do vídeo, link para o canal de cortes e também para o Clube de Membros. Participe do Clube de Membros, inscreva-se no nosso canal de cortes, onde você encontra o melhor das nossas lives. Está chegando aí a live dos membros do mês de novembro. Já já vou comunicar na comunidade do canal para todos quando ela vai acontecer. E também convido você a acessar na descrição, aliás, no primeiro comentário fixado, o link para o meu blog no All Sport, onde todo dia tem texto sobre futebol. E para o nosso parceiro Use 360, com as canecas e camisetas Eu Odeio a Data FIFA. Estamos em meio à Data FIFA. Se você não gosta, aproveite e compre usando o cupom DataFIFA para lhe dar desconto. E também você pode navegar por todo o site Use 360 e com o cupom Mauro César pode adquirir produtos diversos, muita coisa bacana por lá, também com descontinho bacana. Está aí na tela o QR Code para você acessar. Link também no primeiro comentário fixado. Então é isso. Sábado tem live depois de Sport e Flamengo e estaremos juntos aqui. Eu aguardo vocês. Saudações.